9 de abril. A imunização na faixa de 65 e 66 anos começa no dia 21 de abril, repetindo, pessoas com 65 e 66 anos já poderão ser vacinadas em todo o estado de São Paulo a partir do dia 21 de abril. Pessoas com 63 e 64 anos, eu vou repetir. Pessoas com 64 anos, dia 23 de abril. Pessoas com 63 anos, dia 29 de abril, a partir destas datas. Nós vamos exibir também, daqui a pouco, um slide com estas informações. Os jornalistas poderão copiar, os cinegrafistas e fotógrafos, evidentemente, filmar e fotografar, e fica mais fácil. E também para a mídia impressa, se puderem utilizar o gráfico, facilita muito, porque tem o conjunto das pessoas que serão vacinadas em São Paulo. Facilita a identificação, visualização, as pessoas podem fotografar com o seu celular e levarem consigo, fica muito mais fácil elas saberem quando poderão ser vacinadas. E lembrando também que as faixas de 60, 61 e 62 anos serão vacinados a partir do dia 6 de maio. Serão 1.400.000 pessoas. 1.400.000 pessoas. E apenas a título de curiosidade, na vacinação das pessoas com 63 anos, eu estarei incluído, estarei na fila e receberei a vacina do Butantan no dia 29 de abril. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Milton Leite, que aqui está, pelo seu esforço e pela dedicação no diálogo com vários outros setores também de transportes aqui conosco, para o entendimento que hoje nós anunciamos. E aqui nós vamos falar sobre a vacinação, começando com a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, que também vai atualizar o vacinômetro para vocês, e nós exibiremos em tela todas as faixas etárias de vacinação. Se pudermos até colocar, se for possível, a outra tela. Aqui temos o vacinômetro, que depois a doutora Regiane vai falar, e isto, essa é a tela, fica mais fácil para que todos possam copiar, cinegrafistas que aqui estão, se puderem fixar esta imagem, também os fotógrafos, e você que está em casa, copie da tela do seu televisor com o seu celular e guarde com você, fica mais fácil para o seu uso, uso dos seus familiares, uso dos seus amigos. Doutora Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, nós trazemos hoje boas notícias. Nosso cronograma de vacinação, ele está sendo antecipado. Então, para o público-alvo de 64 anos, nós antecipamos para o dia 23 de abril, 63 anos para o dia 29 de abril, 60, 61 e 62, dia 6 de maio, e, nesse momento, estamos incluindo síndrome de Down de 18 a 59 anos, no dia 10 de maio, pacientes renais em diálise de 18 a 59 anos, dia 10 de maio, e lembrando que esse é um grupo prioritário das comorbidades. Por isso, nós decidimos, então, abrir essas faixas etárias, porque o Programa Nacional de Imunização coloca como sendo um grupo prioritário dentro de todas as comorbidades. Além disso, metroviários e ferroviários no dia 11 de maio e motoristas e cobradores de ônibus no dia 18 de maio. Eu também quero ressaltar aqui, governador, e gostaria que todos soubessem, que nós também estamos trabalhando para que trabalhadores de saúde que, porventura, não tenham recebido vacina, nós estamos trabalhando para que a gente possa enviar com agilidade a vacina para esses profissionais, para esses trabalhadores de saúde que, porventura, tenham ficado sem a vacina. Eles não estão colocados aqui, mas é em torno de 300.000 pessoas. Estamos trabalhando fortemente nesse sentido. O Plano Estadual de Imunização e o conjunto da nossa equipe tem trabalhado para que isso aconteça. Então, lembrando também que a gente já falou de 65 e 66 anos, dia 21 de abril. Então, esse é o cronograma de vacinação. Estamos esperando e sempre contamos com mais vacinas, né?
Há alguma sinalização do Ministério da Saúde, não temos ainda a certeza de um cronograma a partir do mês de maio, mas contamos que a Fiocruz entregará sim as suas vacinas e, portanto, estaremos aí fazendo e cumprindo com esse cronograma e avançando, porque nós também vamos avançar em faixas etárias conforme a sua solicitação, governador. Doutora Regiane, não desejando interrompê-la, mas já interrompendo, apenas para colocar aqui e pontuar de forma precisa. Não se trata de sinalização do Ministério da Saúde, trata-se de compromisso do Ministério da Saúde. Compromisso que já foi revisado 6 vezes e que agora nós esperamos que cumpram o compromisso estabelecido no volume de vacinas da AstraZeneca e da Pfizer que foram prometidos. Então, me perdoe fazer essa correção, porque não é por expectativa. O que se promete, sobretudo de curto prazo, cumpre-se. Obrigada, governador. É exatamente isso. Então, nós aguardamos ansiosamente por envio da vacina e também por diretrizes. Quando o Ministério da Saúde coloca as comorbidades e as faixas etárias, ela nos dá um quantitativo de quase 18 milhões de pessoas, mas não diz quais são os critérios dentro das faixas etárias. Então, nós também aguardamos, governador, que o Ministério da Saúde possa se posicionar em relação ao percentual de comorbidades para cada estado. O único dado que a gente tem é um dado do Vigitel, que é um sistema de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis. Ele é só feito nas capitais, então precisamos que o PNI, Ministério da Saúde, também se posicione em relação às comorbidades. Estamos trabalhando também para esse critério. E colocando agora, então, o nosso vacinômetro, o Estado de São Paulo, de doses aplicadas, ele tem 9.585.339 doses, sendo de primeira dose 6.283.325 e de segunda dose 3.302.014 de segunda dose, o que demonstra que o Estado de São Paulo tem cumprido o seu compromisso de fazer com que o esquema vacinal D1 mais D2 esteja em 50% nesse momento, um pouquinho mais, ele acabou de ser atualizado. Então, trabalhamos sempre, o Estado de São Paulo não parou de vacinar, não deixou de aplicar D1 e não deixou de aplicar D2. O vacinômetro mostra a transparência e a gestão do governo do Estado de São Paulo. Obrigada, governador. Muito obrigado, doutora Regiane. E com esse número, bom, vamos aqui de novo ao cronograma de vacinação e este número, obrigado, vamos de novo ali no vacinômetro. Esse número de 9.585.339 vacinados é o maior número em pessoas vacinadas, imunizadas em todo o país, sendo 6.283.325 em primeira dose e já na segunda dose 3.302.014 pessoas já com a sua vacinação completa. Mas eu volto a repetir aqui, antes de prosseguirmos, que o Brasil precisa de mais vacinas, não apenas a vacina do Butantan, que continua a representar 8 em cada 10 vacinas aplicadas no braço dos brasileiros. Nós precisamos de mais vacinas. Eu peço, espero e desejo que o Ministério da Saúde cumpra o seu compromisso da enxurrada de vacinas e que possamos ter outras vacinas disponibilizadas dentro do cronograma que foi anunciado na semana passada e espero que seja cumprido pelo Ministério da Saúde. Obrigado, doutora Regiane. Vamos agora ao doutor Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 em São Paulo. Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Realmente, para o Centro de Contingência, é uma notícia excelente essa continuidade do Programa Estadual de Imunização, cobrindo totalmente a faixa de 60 anos ou mais até o dia 6 de maio, dia 6, dia 7, dia 8 de maio, porque esse é o grupo que mais é vulnerável à infecção pelo SARS-CoV-2 e com maior chance de desenvolver os quadros graves e ter o desfecho mais indesejado que é o óbito, né? Para se dar uma ideia, a chance de uma pessoa de 90 anos ou mais ir a óbito após uma infecção é de quase 40%. Dos que estão de 80 a 89 anos, de mais de 30%.
e de 70 a 79 anos, 16%. De forma que essa expansão da cobertura desses grupos vai ter um impacto muito importante para que nós possamos reduzir as internações e reduzir a perda de vidas. Além disso, agora começamos também a ter as populações vulneráveis de comorbidades e que também apresentam maior risco de quadros graves. E a cobertura daquelas categorias essenciais, tivemos segurança pública, professores e agora o transporte público, de forma que o Centro de Contingência, mais uma vez, dá os parabéns às ações do governo, ao Programa Estadual de Imunização, e esperamos que dessa forma continuemos caminhando nesse enfrentamento da pandemia para dias melhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Menezes. Antes de encaminharmos para o Dr. José Medina, também integrante do Centro de Contingência, eu quero esclarecer que todas as medidas que estamos adotando aqui de imunização, de vacinação, de setores, de segmentos aqui no Estado de São Paulo, seguem a um critério rigorosamente avaliado do ponto de vista médico, sanitário, de economia e grau de exposição também. O ideal, como todos sabem, é que pudéssemos ter no Brasil vacinas suficientes para vacinar todos os brasileiros, não apenas por segmentos da população. Mas peço que compreendam que a falta de vacinas não é uma responsabilidade do Estado de São Paulo, sim uma responsabilidade do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Se não fosse São Paulo, nós não teríamos as 42 milhões de doses da vacina do Butantan já distribuídas até o presente momento. Mas, por favor, tenham calma e compreensão que, por etapas, vamos realizando a vacinação de todos. Mas é preciso ter paciência, compreensão, porque não há excesso de vacinas, há falta de vacinas. Doutor Medina. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Então, o Programa Nacional de Imunização, quando ele começou a priorizar os pacientes para serem vacinados por faixa etária, ele definiu primeiro a faixa etária acima de 90 anos, depois acima de 80 anos, que são aquelas faixas etárias que têm o maior risco de internação, maior letalidade. Da mesma forma, agora, quando chegou aos 60 anos, quando vai ser definido a priorização por comorbidades, está se utilizando as comorbidades que são mais objetivamente definidas e aquelas também que têm uma maior taxa de letalidade e maior chance de saturar o sistema de saúde. Então, os pacientes que são pacientes renais crônicos em diálise, são pacientes que têm, quando adquirem a doença, têm uma letalidade de 25%, que é a mesma letalidade dos transplantados imunossuprimidos. E essas duas categorias são categorias bem definidas, diferente do paciente hipertenso, que tem uma variação muito grande entre graus de hipertensão e comprometimento sistêmico, que é difícil você definir qual desses pacientes que tem que ser priorizados. Nessas três categorias, a priorização é bem clara, bem definida, e isso representa o início desse processo de priorização dos pacientes por comorbidades. Muito obrigado, doutor José Medina. Vamos agora à última intervenção, antes das perguntas, que é de Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean? Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 16ª semana epidemiológica do ano de 2021 e temos hoje como número de casos no estado de São Paulo 2.769.360 casos. O número de óbitos, infelizmente, está em 89.650 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. As taxas de ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva no estado estiveram em 82,9%. Importante lembrar que no dia 1º agora de abril, nós estávamos com 92,6% da taxa de ocupação em todo o estado e na Grande São Paulo, agora, um total de 80,8%.
Nas unidades de terapia intensiva, temos hoje 11.112 pacientes. Lembrando que nós também, no dia 1º/4, foi o pico maior, portanto, maior número de pacientes internados nas nossas unidades de terapia intensiva nessa segunda onda. Nós tínhamos 13.120. Então, temos um total de 2.000 pacientes a menos internados nas nossas UTIs. E tivemos uma taxa, um índice de isolamento no domingo de 50% e tanto na segunda de 41%, revelando exatamente aquilo que também nós víamos antes dessa fase de transição, mostrando que as pessoas estão sensibilizadas, estão sim preocupadas no uso de máscara e no distanciamento. Todos esses dados que nós temos visto aqui, em termos de internação, temos também impacto da vacina. A vacina mostrou que, principalmente naqueles grupos de idosos, tiveram um descenso importante do número de internações. Pacientes, principalmente com idades superiores a 90 anos, tiveram uma queda das internações de 46%. Na faixa de 85 a 89 anos, 36%. E na faixa de 80 a 84 anos, uma redução de 22% de internação nas unidades de terapia intensiva. Portanto, medidas sanitárias e vacina, só dessa forma conseguiremos combater a pandemia no nosso país e também no nosso estado. Obrigado, governador. Muito bem. Vamos então agora às perguntas. Pela ordem, nós teremos aqui a Rádio e TV Bandeirantes, a Band News, que aliás transmite ao vivo a nossa coletiva, obrigado à Band. A TV Bloomberg e a agência Bloomberg com André Romani, a pergunta será virtual. Depois temos a TV Cultura, o jornal É o País, também virtualmente, com seu correspondente aqui no Brasil, Heloísa Mendonça, o portal UOL e o SBT, todos presencialmente. Começamos então com você, Mayra de Jaimo, da Rádio TV Bandeirantes e Band News também. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, eu queria falar sobre os testes de Covid, que faz um tempinho aí que a gente também não aborda esse assunto. A gente faz 1/10 dos testes dos Estados Unidos aqui no Brasil. A gente está na posição 131 em relação aos países que mais testam no mundo, atrás da Líbia. E aí eu queria saber qual que é a importância da gente realmente fazer testes, se isso é realmente importante nesse momento e por que a gente não está testando tanto quanto outros países. Obrigada. Mayra, sua pergunta será respondida pelo nosso secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Mayra, nós mantivemos uma testagem ampla ao longo dos últimos meses. Nós tínhamos uma taxa de 400 testes para cada 100.000 habitantes. Isso ganhou uma totalidade já a partir de setembro para quase 10.000 testes. Tivemos uma queda dos números de testes que eram feitos especialmente ao longo de novembro, dezembro e janeiro e voltamos a retornar. Patamares, infelizmente, inferiores a esse que nós tínhamos de 10.000 testes, até porque nós estamos tendo um outro concorrente, que é a testagem que vem sendo feita em grande escala, em outras unidades, por exemplo, em farmácias, e que esses quantitativos de testes que vêm positivos acabam não sendo quantificados tanto para as secretarias de Estado de todo o país, quanto para o próprio Ministério. Mas isso permite um maior diagnóstico, fazendo com que as pessoas tendam a ter mais acesso à testagem e, dessa forma, podendo, inclusive, fazer os próprios segmentos clínicos hospitalares, quando assim necessário. Obrigado, Jean. E Mayra, apenas para registrar, talvez você já saiba, o estado que mais testes faz no Brasil é o estado de São Paulo. Isso vem desde o ano passado. Nós seguimos dentro desse ritmo desde julho do ano passado. É o estado que mais faz testagens no Brasil, é o estado de São Paulo. Passamos de 13 milhões, até para que você tenha o dado, mais de 13 milhões de pessoas aqui em São Paulo já foram testadas. Obrigado, Mayra. Vamos agora online ao correspondente da TV Bloomberg e da agência Bloomberg, André Romani. Vamos colocá-lo no ar aqui, já em tela. André, boa tarde, bem-vindo.
Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Minha pergunta é direcionada ao Dr. Dimas Covas. Queria uma atualização geral, por favor, da situação da Butanvac. Enfim, se já há previsão de quando a Anvisa deve autorizar o início dos estudos clínicos e se o Butantan mantém a estimativa de ter primeiras doses para distribuição em massa já em julho. Obrigado. Obrigado, André. Dimas Covas. Obrigado, governador. André, nós finalizamos essa semana, junto com o consórcio internacional, o protocolo do estudo clínico. Isso está em processo de submissão à Anvisa. Esperamos que isso seja rapidamente deferido, porque as dúvidas já estavam sendo discutidas com a Anvisa previamente. A partir de maio, teremos condições de produção dessa vacina, vamos produzir um quantitativo em risco, e, portanto, vamos aguardar o resultado dos estudos clínicos para poder utilizar a vacina. A vacina estará produzida num quantitativo apreciável, mas aí nós vamos ter aguardar os resultados do estudo clínico para poder ter a autorização de uso da Anvisa. Né? A vacina Butanvac, só para mencionar, é uma versão já melhorada em termos de vacina. Eu tenho dito que é a vacina 2.0 e que pode ser uma solução para o Brasil e principalmente para os países pobres e de renda média. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Dimas. Obrigado, André. Vamos agora, Maria Manso, da TV Cultura, aqui presente. Maria. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria pensar junto com vocês uma coisa, na verdade. No início da pandemia, havia o risco da falta de máscaras profissionais para o pessoal que estava na linha de frente. Agora, mais de um ano depois, a gente já tem, inclusive, fábricas no Brasil produzindo esse tipo de máscara para a população em geral, não mais para os profissionais de saúde. Vários estudos já comprovam que as PFF2 ou a N95, como essa que eu estou usando, são de fato as máscaras que mais protegem, principalmente nessa segunda onda com esse vírus mais contagioso. Minha pergunta é, não dá para o Estado distribuir essas máscaras que protegem mais, pelo menos para a população que usa transporte público, que continua cheio, numa iniciativa parecida com o que foi feito com o HIV, que foram distribuídas camisinhas nos postos de saúde para também conter o contágio por um tipo de vírus? Por favor. Maria, vou pedir ao doutor Zé Medina que possa responder, mas eu quero lembrar você que temos 46 milhões de pessoas em São Paulo. 46 milhões de pessoas, correspondendo a pelo menos uma máscara por dia. Essa máscara não é uma máscara necessariamente lavável e reaproveitável, ela é descartável. Em 10 dias nós estamos falando de 460 milhões de máscaras. Em um mês estamos falando em 1 bilhão e 300 milhões de máscaras. É impossível que um governo forneça máscaras nesta circunstância, ainda que pela necessidade dada a pandemia, não há recursos suficientes para este atendimento, imaginando que também crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas com mais idade deveriam estar usando máscaras. As pessoas devem ter a consciência do uso da máscara e devem ser orientados qual o melhor tipo de máscara. Nem todas terão condição de ter acesso à melhor máscara, mas sobre isso fala a medicina e fala o médico, doutor José Medina, aqui ao nosso lado. Medina. Bom, obrigado, governador. Obrigado, Maria, pela pergunta. Eu gosto de falar sobre máscara. Eu sempre aviso os pacientes, tomem vacina e continuem tomando cuidado. A vacina dá uma proteção parcial, a máscara ajuda e precisa usar a máscara até que a população alcance uma imunidade de rebanho e que, com isso, você tenha menos possibilidade de ser contagiado. Essa é uma questão que eu insisto bastante. Se todos nós usássemos máscara toda vez que tivesse um risco de contágio, nós conseguiríamos ter um número muito menor de restrições do serviço público e da nossa atividade do cotidiano. Então, eu recomendo bastante a máscara. Eu não estou fugindo da resposta, não. Eu estou só insistindo bastante que precisa usar a máscara mesmo. Agora, a máscara, a qualidade da máscara tem que ser em função do risco que você está sendo exposto. Então, a máscara N95, ela é destinada a situações de alto risco
dentro dos hospitais. Quando você observa o que acontece na Ásia, que a maior parte das pessoas usa máscara, não é recomendado lá usar máscara N95. É uma máscara comum que é utilizada e lá a incidência de doença ou a transmissão de doença, até mesmo da gripe, é muito menor. Agora, nós temos tido resultado apropriado com o uso da máscara nossa, do cotidiano, que nós usamos, que é a máscara de pano? Certamente sim. Porque aquela frase, estou gripado, estou resfriado, não fui trabalhar hoje porque estou gripado, ou não vou trabalhar hoje porque estou resfriado, ela sumiu do nosso cotidiano. Nenhum de nós mais escuta alguém falar, estou gripado, ou não fui trabalhar hoje porque estou gripado. Exatamente porque a máscara, independente da qualidade da máscara, seja de pano ou seja a máscara N95, ela tem protegido a transmissão de vírus por vias aéreas superiores, quer seja o vírus do resfriado, da gripe ou do Covid. Agora, isso depende bastante do seu grau de exposição. Se eu estou dentro do hospital, é melhor eu usar N95. Se eu estou na comunidade, se eu usar uma máscara de pano comum, reutilizável, ela me protege de maneira suficiente para eu reduzir bastante o contágio dentro da comunidade. É lógico que não reduz 100%, como no hospital também não, mas reduz bastante. Então, a recomendação é, use máscara, independente da máscara que você estiver utilizando, em qualquer momento que você vê que existe um risco de contágio, mesmo dentro de casa, como eu sempre recomendei. Obrigado, Medina. Maria, obrigado pela pergunta. Agora vamos online, a correspondente do jornal El País, da Espanha, a jornalista Luísa Mendonça. Luísa, agora sim, você já está em tela. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se houve alguma mudança em relação à vacinação das grávidas. Na semana passada, o secretário de Saúde falou que elas estavam autorizadas a vacinar no estado de São Paulo, caso mostrasse um relatório, médico autorizando, que elas poderiam ir nos postos de saúde e que não teria uma prioridade, qualquer idade dessas grávidas, elas poderiam ir aos postos. Eu gostaria de saber mais detalhes de como está funcionando isso. Luísa, obrigado. Responderá Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean? Uma excelente oportunidade para a gente esclarecer e deixar todos os dados bem claros para que não haja dúvida. A vacinação para as grávidas que estejam elencadas nos grupos prioritários, exatamente o grupo da saúde, da educação, desde que sejam com mais de 47 anos, e também na segurança pública, são pessoas que estão autorizadas, sejam elas grávidas ou puérperas, mulheres que tenham dado à luz nos últimos 60 dias. Na verdade, essas pessoas estarão elegíveis neste momento. É capaz que nos próximos dias, por determinação do Ministério, isso seja ampliado para todas as grávidas, independente da faixa etária. Mas, nesse momento, será elencado apenas mulheres grávidas com grupos, estando nos grupos prioritários. E é importante salientar que as mulheres grávidas deverão estar levando uma declaração, um relatório médico autorizando com que essas mulheres possam receber o imunizante. Bem, obrigado, Jean Gorenstein. Luísa, muito obrigado. Se puder, continue nos acompanhando aqui na coletiva. Vamos agora presencialmente ao portal UOL, jornalista Lucas Teixeira, sempre aqui presente entre nós. Lucas, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem, governador? Secretário, desculpe. Eu tenho duas questões. Uma, para entender um pouquinho melhor essa sequência de vacinação, quais são os principais critérios usados para estabelecer, na parte de síndrome de Down, transplantados aqui com o Dr. Medina, quais são os principais critérios para colocá-los, e os trabalhadores, se já tem outros segmentos que estão de olho. Até então, tinha os metroviários, daí teve o encontro ontem, para incluir motorista de ônibus, mas tem vários outros, rede alimentar, áreas com muita exposição, se eles já estão figurando, se já tem um horizonte para eles. E daí a minha segunda pergunta, que é um pouco desvinculada, mas a Anvisa aprovou hoje esse remédio da Roche,
que é para ser usado em quem já tem o teste aprovado, né? Não é um tratamento precoce, mas em quem já foi diagnosticado. Queria saber se vocês estão acompanhando isso e se o Estado pensa em comprar para a sua rede pública. Obrigado. Lucas, obrigado. Vamos responder as duas perguntas. A primeira será a Patrícia Ellen, já vou passar para ela. A segunda pergunta será respondida pelo João Gabardo, se necessário, com a intervenção de algum outro médico aqui presente na nossa bancada. Patrícia Ellen. Obrigada, governador. Sobre os critérios, Lucas, nós temos feito um trabalho constante de diálogo com os setores, todos os setores que estão mais expostos, trabalhos essenciais, e devolvemos sempre para a saúde. No caso dos trabalhadores de transportes coletivos públicos, eles constam, como a doutora Regiane falou, do Plano Nacional de Imunização. Então, com base na definição do plano, nós temos trabalhado com eles, secretário Vignoli, junto comigo, secretário Cauê Macris, secretário Baldi, todos nos reunimos com os representantes dos sindicatos para fazer um mapa. Qual que é o nosso desafio? Há um critério no Plano Nacional de Imunização sem detalhamento de como identificar, de quais são os recortes. A doutora Regiane mencionou, inclusive, esse desafio para a questão de comorbidades. Então, coube a nós fazer esse trabalho com os setores. Estamos há semanas dialogando para identificar e mapear. No caso dos metroviários, tanto o metrô quanto o trem é mais fácil de identificar, porque nós temos todo esse acompanhamento. No caso de ônibus, nós estamos fazendo um trabalho de mapear todo o transporte coletivo que é realizado por concessionárias públicas ou privadas, e por isso que esse corte agora foi feito considerando os motoristas de ônibus e os cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. Então, esse foi o corte deste momento que deu a estimativa que foi apresentada agora. Agora a gente está passando para a próxima etapa, que é fazer o registro, a devida identificação para viabilizar esse processo de vacinação para que a equipe da saúde possa fazer o seu trabalho. Obrigado, Patrícia. Lucas, muito obrigado. Ainda ao vivo aqui pela TV Cultura e pela Band News, também pelo portal do Jornal Estado de São Paulo. Vamos agora a Flávia Travassos, do SBT. Perdão, desculpe, tem mais, eram duas perguntas. Tem da Anvisa com João Gabardo. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. O Lucas perguntou sobre a incorporação deste medicamento, desse coquetel de medicamentos que foi aprovado pela Anvisa. São duas fases bem diferentes. Uma fase, quando a Anvisa autoriza o uso de um determinado medicamento, como já ocorreu em outras situações recentes. A outra é que esse medicamento seja incorporado ao Sistema Único de Saúde. Qualquer medicamento, para ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde, ele tem que ser aprovado na Conitec, que é uma comissão que o Ministério da Saúde tem, com participação de todo o setor de ciência, de tecnologia, de gestores, onde é feita uma avaliação sobre o custo-efetividade desse medicamento. Então, no momento que a Conitec aprova que esse medicamento passe a fazer parte da lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, obviamente, São Paulo fará a aquisição deste medicamento. Nesse momento, nós vamos aguardar que haja, inicialmente, a aprovação pela Conitec. Obrigado. Obrigado, João Gabardo. Eu queria, antes de passar para você, Flávia, mas já tendo você aí o microfone, agradecer a presença do deputado 90, que está aqui entre nós. Muito obrigado por estar aqui presente. Também o Pestana, que nos ajudaram e contribuíram para que pudéssemos obter um bom entendimento em relação ao transporte público, especialmente de ônibus municipais e intermunicipais. E também ao Ricardo Patá, que, embora não presente, nos acompanha aqui ao vivo, neste momento, pela TV Cultura, pela Band News e pelo portal do Jornal Estado de São Paulo. E agora sim, Flávia Travassos, do SBT. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Queria saber um pouquinho sobre como andam os números relacionados aos óbitos e aos casos. A gente tem sentido falta, né? Na semana passada não houve essa divulgação do número de mortes e hoje também não. O Centro de Contingência havia feito uma projeção no final de março de que a partir do momento em que caísse o número de internações,
também fosse cair o número de mortes. E a gente pôde ver que houve realmente essa redução do número de internações. Como anda o número de mortes aqui no estado de São Paulo? Obrigada, governador. Obrigado, Flávio. Eu vou pedir ao João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência, e, na sequência, complementando o Jean Gorenstein. João Gabardo, e, na sequência, o Jean. Sim, nós tínhamos feito uma previsão já há bom tempo, que a partir do início lá da redução do número de internações, nós prevíamos que a partir do dia 15 de maio ocorreria uma redução do número de óbitos. Efetivamente, isso ocorreu a partir do dia 15, do dia 15 até hoje, os óbitos têm diminuído. Esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico da semana epidemiológica, então ele terminou no sábado, mas os números que a gente tem domingo, segunda, como já tínhamos visto no dia 15 em diante, são de redução do número de casos. Se nós compararmos os dados que nós temos hoje, nos últimos 7 dias, a média móvel dos últimos 7 dias, com a última semana epidemiológica, nós temos uma redução bastante significativa do número de óbitos. Provavelmente vamos chegar perto aí de 10% de redução para os próximos dias. Mas, nesse momento, nós vamos aguardar ainda a complementação dos dados do final dessa semana, quinta-feira, sexta-feira e sábado, mas realmente o número de óbitos a partir do dia 15 tem reduzido de uma forma até um pouco mais rápida que nós imaginávamos. Obrigado, Gabardo. Antes de passar para o Jean Gorenstein, apenas para esclarecer a você, Flávia, que as mortes caem depois de 3 ou 4 semanas. Este é o comportamento da curva. Jean. Nós estamos com uma queda na taxa de internação da 14ª para a 15ª semana fechado em 8,7%, o que fez com que o número de uma semana tivesse uma queda de aproximadamente 250 pacientes internados. Mas nós tivemos, na análise das internações nas unidades de terapia intensiva, 18 dias consecutivos de queda. Quer dizer, mostrando claramente que nós estamos conseguindo conter a circulação do vírus, porque esse é o nosso referencial de contenção de uma pandemia, no caso, o coronavírus, fazendo então com que diminuíssem pessoas doentes, diminuíssem pessoas gravemente enfermas e procurando muito menos as nossas unidades de internação. Tivemos, inclusive, queda do número de casos. Como dissemos, estamos testando, estamos, inclusive, fazendo análises genômicas, que é exatamente de forma aleatória, através dos nossos laboratórios, nas 17 DRS, nos nossos departamentos regionais de saúde, para avaliar a ocorrência de novas cepas. E, ao mesmo tempo, isso vem declinando o número de casos de uma semana para outra. E o impacto do número de óbitos, a despeito dele ter se elevado da 14ª para a 15ª semana, nós tivemos um aumento bem tênue de 0,6%, passando de 808 casos na 14ª semana para 813 casos na 15ª semana. Então, nós já começamos a reduzir o impacto de mortalidade, controlando a epidemia e diminuindo a mortalidade. Isso não quer dizer que a população possa negligenciar as regras sanitárias. A obrigatoriedade do uso de máscara, todo e qualquer tipo de máscara, evitar as aglomerações, é fundamental. E mesmo nos locais, nos serviços em que já estejam funcionando, respeitar a capacidade máxima de 25% da sua ocupação. Obrigado. Obrigado, Jean Gorenstein. Vocês viram ali na tela os dados, para facilitar também a você, Flávia, aos telespectadores do SBT. Eu queria deixar na tela, se pudessem, por favor, a vacinação, o gráfico da vacinação, e renovar aqui, antes do final da coletiva, o agradecimento aos dirigentes de sindicatos, de associações, de entidades
de todos os setores, em especial o setor de transportes, setor de alimentos e bebidas, setor de turismo, setor de entretenimento, que tem buscado, através do diálogo, o melhor entendimento com o governo do Estado de São Paulo, que segue, evidentemente, aberto a esse diálogo, e é com diálogo que nós construiremos as melhores alternativas. E será também com solidariedade de todos, para que possamos evoluir nas fases do Plano São Paulo para aquelas de maior flexibilidade. Por isso, não saia de casa se não tiver necessidade. Ao sair, use máscara, faça a higiene das suas mãos com água e sabão, também com álcool em gel, continue obedecendo o distanciamento, e mesmo que você já tenha sido vacinado com as 2 doses, mantenha o uso de máscara, continue seguindo os protocolos sanitários. Nós só estaremos no novo normal quando tivermos mais de 75% da população imunizada. Até lá, e mesmo depois disso, teremos que manter procedimentos como o hábito de utilizar máscaras por um bom período. É para a nossa proteção e para voltarmos à normalidade. Muito obrigado, bom feriado amanhã. Não teremos coletiva amanhã, evidentemente, teremos coletiva na próxima sexta-feira. Boa tarde, fiquem bem, se protejam. Obrigado.